A candidíase vaginal, conhecida popularmente como flores brancas, é uma das mais frequentes infecções do trato reprodutivo, só perdendo em frequência para a vaginose bacteriana, assunto que já foi tratado em programa anterior aqui. Ela é ocasionada pelo crescimento de um fungo chamado Cândida, principalmente a Candida albicans, na vagina. Trata-se de um fungo que existe normalmente na vagina de todas as mulheres, sem ocasionar sintomas, em equilíbrio com a flora vaginal, uma vez que a flora vaginal mantém um certo pH, acidez, criando um meio ambiente que não é propício à proliferação do fungo. Então aqui, conforme vocês podem ver, aqui representa a vagina, tá? Isso aqui representa a nossa flora vaginal e aqui representa o fungo. Então vocês podem ver que dentro da vagina tem o fungo e a flora, que estão em equilíbrio. A partir do momento que você tem uma alteração na flora, uma diminuição dessa flora, o fungo vai proliferar e aí sim você vai ter a candidíase. Então, nem sempre a presença do fungo da cândida indica infecção, tá? Quando ocorre um desequilíbrio na flora vaginal, a cândida tem a oportunidade de se proliferar e aí surgem as manifestações da candidíase, que são corrimento branco, grosso, espesso, semelhante a um leite coalhado, sem odor, em quantidade variável, acompanhado de coceira de intensidade variável, porém nem toda coceira na vagina é devido à candidíase. Também podemos ter queimação, dor, ardência, inchaço local, vermelhidão, ardência urinar, dor na relação sexual, que pode levar até mesmo a diminuição do desejo sexual, e a paciente pode até desenvolver uma baixa autoestima. A candidíase causa um processo inflamatório muito intenso, com um grande desconforto vaginal e vulvar, podendo ocorrer até mesmo fissuras na região genital. Ela é mais frequente no período pré-menstrual, porque a vagina fica mais ácida. Algumas vezes, os sintomas podem piorar após a relação sexual. E o ato de coçar pode levar ao aparecimento de escoriações. É muito provável que muitas de vocês que estão aí me vendo já tenham tido candidíase, pois sabe-se que 75 em cada 100 mulheres em idade reprodutiva terão pelo menos um episódio de candidíase vulvovaginal durante toda a vida. E aproximadamente metade dessas mulheres apresentarão um novo surto. A gente sabe que a candidíase não é uma doença sexualmente transmissível, sendo que ela pode ocorrer em crianças e em mulheres que não têm atividade sexual. Existem alguns fatores que podem predispor à ocorrência da candidíase vaginal, como a gravidez, o uso de antibióticos, uso de agentes irritativos, a queda de imunidade, como no uso de corticoides, o uso de contraceptivos hormonais, a ocorrência de diabetes mellitus, hábitos inadequados de higiene, como o uso de absorventes diários ou dúchias vaginais, deficiência de ferro e zinco, uso de vestuário inadequado, ingestão excessiva de açúcares, infecções vaginais como HIV ou clamídia, certo? O diagnóstico da candidíase é feito através da queixa do paciente, do exame ginecológico, onde nós encontramos a vulva e a vagina avermelhadas e às vezes com fissuras, escoriações, apresentando conteúdo vaginal esbranquiçado, moderado ou abundante. E também o diagnóstico se baseia na investigação microbiológica, que é o exame laboratorial, que aqui no caso é a cultura do fungo. Em termos de tratamento, ele pode ser através de medicamentos na forma de cremes, óvulos, pomadas ou supositórios de uso intravaginal, ou através de medicamentos via oral, na forma de comprimidos. Mas é bom lembrar que as gestantes não podem fazer o tratamento por via oral. A candidíase, como eu falei lá atrás, não é considerada uma doença sexualmente transmissível, mas quando a mulher tem candidíase, a gente trata também o parceiro. Antes de iniciar o tratamento, é importante que se tenha certeza do diagnóstico,
uma vez que outras patologias podem dar um quadro clínico semelhante ao da candidíase, como é o caso da vaginose citolítica, de vulvovaginites alérgicas, de dermatites vulvares, do líquen escleroso, certo? Agora, existem algumas pacientes que, embora tratadas, começam a ter candidíase de repetição. Isso não significa que o médico não fez o tratamento adequado, e sim porque tem algum fator fazendo com que esse fungo prolifere. Assim, é importante a correção dos seus hábitos de higiene, que consiste em evitar duchas vaginais, desodorantes íntimos e protetor de ar em calcinha. Evite também aquele ambiente quente e úmido na sua vagina, porque a cândida precisa de calor e umidade para crescer. Então, se você deixar sua vagina abafada e úmida, isso favorecerá o desenvolvimento do fungo. Assim, quando você for tomar banho ou urinar, enxugue bem. Você deve evitar usar roupas úmidas, piscina ou banhos de banheira muito frequentemente. É fundamental que você dê preferência ao uso de roupas que não abafem a vagina, como saias e vestidos, evitando shorts, calcinhas de nylon, calça comprida, calcinhas também de lycra e de cotton, que são de tecidos sintéticos. Evitar usar roupas justas. Fortaleça também o seu sistema imunológico. Procure controlar seu estresse. Tenha uma boa alimentação e evite principalmente os açúcares, porque eles aumentam a acidez na vagina, favorecendo o desenvolvimento do fungo.